Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Benção, irmão. Espero que todos estejam bem. Irmãos, nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical um tema apologético, aprendendo a defender a nossa fé. Nós estamos estudando aí, falamos aí nessas últimas aulas, Cristologia, a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, a Trindade. Jesus é igual com o Pai. Com isso surgem algumas perguntas, algumas dúvidas, Isso faz parte daqueles que leem, que estudam, que buscam compreender a Bíblia Sagrada. E tem duas perguntas que me fizeram sobre estes assuntos que estamos estudando, esses temas. A primeira é: como veremos a Deus no céu? E a outra é: se Jesus continua sendo homem? Entre outros questionamentos, mas vamos falar sobre estes dois. Eu quero comentar sobre estes dois assuntos. Essas duas perguntas. Primeiro, como veremos a Deus no céu? Em Colossenses, no capítulo 1, verso 15, vai estar escrito que ele é a imagem de Deus, ou ele é a imagem do Deus invisível. Em Colossenses, também no capítulo 2, verso 9, vai dizer que nele habita de uma forma corpórea toda a plenitude da divindade. Ou nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então ele tem um corpo. Ele é a imagem do Deus invisível. Nós vamos ver também Jesus no capítulo 14 de João, ele ainda com o seu corpo em vida entre nós, o Deus conosco. Filipe vai questioná-lo, pedindo para que ele mostre o Pai, que bastaria para ele. E Jesus vai falar: eu estou convosco andando todo esse tempo, conversando, falando, e você ainda não tem visto o Pai? Você ainda não compreendeu ou não tem conhecido o Pai? Porque quem vê a mim, vê o Pai. Em João 10:31, ele vai dizer este mesmo assunto de João 14:8, que Filipe questiona. Ele vai dizer: eu e o Pai somos um. Com estes versículos apresentados, nós vamos perceber que nós não vamos ver a Trindade no céu de uma forma distinta. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Deus é Espírito, o Espírito Santo, o Espírito, que compõe aí a Trindade. Mas nós vamos ver a Trindade em Jesus, vamos compreender de uma forma mais ampla, Embora nós continuaremos sendo limitados, a limitação do ser humano, Deus é o Criador e nós somos criatura. Então a compreensão completa nunca chegaremos, porque Deus é Deus. Deus é ilimitado. Nós teremos a compreensão da Trindade, mas vendo em Jesus. Paulo em Timóteo, ele vai dizer em 1 Timóteo, no capítulo, ou melhor, João no capítulo 3 e verso 2. Ele vai dizer que quando nós tivermos o nosso corpo transformado, ele vai terminar o versículo dizendo, no capítulo 3, verso 2 de João: assim como ele é, o veremos. Então nós não vamos ver a Trindade de uma forma distinta, nós vamos ver a Trindade em Jesus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele falando a Tomé: quem vê a mim vê o Pai.
Então nós veremos a Jesus no céu e compreenderemos com mais detalhes a Trindade. Mas quem veremos é Cristo, expressando a glória de Deus. Fato este que Estevão vai dizer, né? Estevão, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, ele vai nos mostrar este assunto. Vamos ver aqui, 8, vamos ver se é isso mesmo. 8, capítulo 7. Ele vai dizer, 7:55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Oh, glória! Ele vê a glória de Deus e vê o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. E ao ver a glória, é interessante, quando nós lemos em Hebreus, no capítulo 1, verso 3, vai dizer que ele é o resplendor da glória. Jesus é o esplendor da glória de Deus. Então, automaticamente, quando Estevão está ali sofrendo, perto do martírio, né, sendo apedrejado, seria morto, né, ele vê a glória de Deus. E Jesus é o resplendor da glória de Deus. Então, percebemos aí que quem nós veremos no céu é Cristo, Jesus, aquele que foi morto pelos nossos pecados. Ele é a expressão da glória de Deus. Ele é a imagem de Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E se ele continua sendo homem, é uma segunda questão importante. Sim, continua sendo homem. Ele, ao ressuscitar, ele vai se apresentar aos discípulos, ele vai comer pão, em Lucas capítulo 24, ele vai comer pão e mel. Se apresenta a Jesus com o corpo transformado como homem, a essência do homem. Come pão e mel. Tomé, o incrédulo, para crer, toca em Jesus, ele mostra suas mãos. Então ele vai continuar sendo homem. E nós vamos ver isso no próprio texto que acabamos de ler, de Estevão. Ele vai ver Jesus no céu como homem, o esplendor da sua glória. E também Paulo vai dizer em 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 5, porque há um só Senhor, porque há um só Deus e mediador entre Deus e os homens. Ele termina o versículo. Jesus Cristo, homem. Então ele permanece sendo homem por toda a eternidade, aquele que intercede por nós, que está em Hebreus também, aquele que intercede por nós, o sacerdócio eterno de Cristo. Ele é sumo sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele permanece intercedendo por nós, ao mesmo tempo está entre nós, mas ele é homem. Assim como ele não deixou a sua natureza divina, em Filipenses 2 diz, assim como ele não deixa a sua natureza divina para estar entre nós, não deixa de ser Deus. Quando ele volta aos céus, ele também não deixa de ser homem. Então nós veremos a Deus uma eternidade na pessoa de Jesus. Nós veremos o Pai e o Espírito Santo em Jesus. Assim como ele é, o veremos. E ele permanece com a sua natureza humana. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um abraço do pastor Edson. E logo mais teremos a nossa próxima lição da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos.